Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-los e convidá-las para a nossa aula de número 110. Isso, 110 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E na nossa aula de hoje vamos aprender uma lição muito interessante com a história do Sr. Felicent. O Sr. Felicent, ele era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de um caráter bom, cortês e cheio de amenidades e de uma perfeita honorabilidade. Falsas especulações financeiras comprometeram a sua fortuna. Aliada à sua idade, não mais lhe permitia reabilitar-se. Cedeu ao desencorajamento e se suicidou em dezembro de 1864, enforcando-se em seu quarto de dormir. Não era nem materialista nem ateu, mas homem de humor um pouco leviano, tomando pouco cuidado com a vida futura. Tendo-o conhecido intimamente, evocamo-lo 4 meses depois de sua morte, por simpatia para a sua pessoa. Então temos aí, né, mais um caso de alguém que não suportou a prova de perder tudo, né, depositando sua vida nos bens, no ter, não suportou e procurou a porta da morte pelo suicídio, enforcando-se e, de novo, não cabe aqui julgamento. Foi feita a evocação, eis que o Sr. Felicent, é esse mesmo nome? Isso. Eis que o Sr. Felicent respondeu da seguinte forma: eu lamento a terra, aí tive decepções mais menores que aqui. Sonhava maravilhas e estou abaixo da realidade ideal que ele tinha. O mundo dos espíritos é bem misturado e para torná-lo suportável seria necessária uma boa triagem. Custa-me crer que os esboços de costumes espíritas poder-se-ia fazer aqui. Balzac lançaria mãos à obra. Ele seria rude, mas eu não o percebi. Onde se encontram, pois, esses grandes espíritos que tão forte condenaram os vícios da humanidade? Eles deveriam, como eu, estacionar aqui por algum tempo antes de irem para as regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar e aqui permaneço. Olha, interessante, né? Ele é um espírito suicida, mas está numa região povoada de muitos tipos de espíritos. Ele até comenta, achei interessante, né? Ele comenta que para o local ficar mais suportável deveria haver triagem, né? Eu entendi assim, alguns espíritos não deveriam estar ali. Ele avoca outros poetas, como Balzac, por exemplo, e outros que poderiam ali estar e deixar as suas impressões, como ele mesmo, mas lá estava ele como um observador. É interessante que, observe, ele desencarnou pelo suicídio, ele se enforcou, mas aparentemente ele estava bem. O que, assim, sofrendo, claro, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, mas estava, digamos assim, bem. E isso causou uma certa desconfiança na sociedade. Olha só o que Kardec escreve depois dessa fala. Se bem que o espírito declare encontrar-se numa sociedade muito misturada e, por consequência, de espíritos inferiores, sua linguagem dava lugar para nos surpreender, porque ele estava bem, né? Em razão de seu gênero de morte, ao qual, né, não fez nenhuma alusão, porque de outro modo seria bem o reflexo de seu caráter. Isso nos deixou algumas dúvidas sobre a sua identidade. Olha só, ficaram desconfiando, o que nos traz a próxima pergunta que a sociedade fez, né? Quereis dizer-nos, eu vos peço, como morreste? E olha a resposta. Ora, como morri? Pela morte que escolhi. Ela me agradou, meditei muito tempo sobre a que deveria escolher para me libertar da vida. E, na verdade, confesso que não ganhei grande coisa, a não ser de estar livre de meus cuidados materiais, mas para reencontrá-los mais graves, mais penosos na minha
na minha posição de espírito, da qual não prevejo o fim. O mais importante está aqui, ele percebeu que não foi um bom negócio, não. Ele saiu de dificuldades para entrar em dificuldades maiores ainda. E isso é que é interessante pontuar, que o suicídio nunca é uma boa saída. O suicídio nunca vai fazer melhorar nada. O suicídio nunca vai resolver nada. É preciso entender isso. O suicídio nunca é solução para nada. Ao contrário, se você está achando que se você acha que está numa situação terrível, bom, entenda que se você suicidar, vai piorar mais ainda. Isso é muito importante compreender. Bom, agora a Sociedade Espírita faz uma pergunta ao guia do médium. Isso é muito interessante, né? Nas reuniões você tinha lá o médium e tinha o guia do médium do lado dele, ao qual o dialogador fazia as perguntas também. Muito interessantíssimo isso. Então foi feita a seguinte pergunta ao guia do médium. Foi bem o espírito do Sr. Felicent que respondeu? Essa linguagem quase indiferente nos espanta num suicida. Olha só, a sociedade ficou meio que não estava mesmo acreditando que era o espírito do Sr. Felicent, não. Ao qual o guia do médium, né, o espírito responde: sim, é ele, mas por um sentimento desculpável em sua posição, e que não compreendeis. Ele não queria revelar o seu gênero de morte ao médium. Foi por isso que disse palavras ocas. Acabou por confessar, levado pela vossa pergunta direta, mas está muito aflito com isso. Ele sofre muito por ter se suicidado e afasta, tanto quanto possa, tudo aquilo que lhe lembra esse fim funesto. Aí sim, aí ficou lógico, ficou realmente, completou. Olha, gente, como Kardec conduzia as coisas e aproveitava a reunião mediúnica para aprender, para estudar, para compreender e assim aprimorar-se, né? Esse é o objetivo também das reuniões mediúnicas, aprendizado, né? Estudo. Bom, vamos à próxima pergunta, que aí foi feita ao espírito, né? A pergunta retornando ao espírito. Vossa morte nos afetou tanto mais quanto prevíamos as tristes consequências para vós, e em razão, sobretudo, da estima e do apego que tínhamos por vós. Pessoalmente, nunca esqueci o quanto fostes bom e cortês para comigo. Ficaria feliz se vos pudesse testemunhar o meu reconhecimento, se posso fazer alguma coisa que vos seja útil. Lembrando, né, lá na introdução, que o Sr. Felicent era amigo íntimo, e por isso ele foi, inclusive, evocado por intimidade 4 meses depois. Daí essa pergunta muito emocional, pergunta muito assim, feita de coração mesmo, né? Muito interessante. Ao qual o espírito responde, né, o Sr. Felicent. E, todavia, eu não podia escapar de outro modo aos embaraços de minha posição material. Agora não tenho necessidade senão de preces, sobretudo orai para que eu fique livre dos horríveis acompanhantes que estão junto de mim e que me obsidiam com seus risos, seus gritos e suas zombarias infernais. Eles me chamam de frouxo, e tem razão, é covardia tirar a vida. Eis 4 vezes que sucumbo a essa prova. Todavia, eu muito me prometera não mais falir. Fatalidade, orai, eu suplico, eu suplico, que suplício o meu, sou bem infeliz, fareis mais por mim em o fazendo do que não vos fiz quando estava na terra. Mas a prova na qual tão frequentemente fali se ergue diante de mim em traços indeléveis. É necessário que eu a sofra de novo em um tempo dado. Terei a força para isso? A tão frequentemente recomeçar a vida, por tanto tempo lutar e ser arrastado pelos acontecimentos para sucumbir apesar de si, é desesperador mesmo aqui,
Para isso é que tenho necessidade de força. Ela é aurida na prece. Disse: orai por mim, eu quero orar também. Olha que coisa interessante. Que coisa muito interessante. Ele percebendo o sofrimento dele e percebendo, olha só, que ele descobriu, inclusive, que essa falência, ele já passou por ela outras vezes, né? Declarou aqui que já parou por isso, já passou por isso outras vezes e que tinha consciência que precisa se preparar para reencarnar, para voltar à vida e na próxima vida vai passar por essa escolha de novo. E ele espera que volte fortalecido, que possa realmente vencer e que possa escolher bem dessa vez. E é interessante também, né, mais uma vez, o concurso da prece, né? Como a prece é importante, né? Ele reconhece isso, o senhor Felicent. Ele pede a prece por ele mesmo. Ele roga já no finalzinho querer ele mesmo orar, mas se considera sem forças, sem ânimo. Imagina a situação dele, né? A situação de um suicida. É por isso que eu reitero, nada de julgamento, nada de condenar ninguém. Preces. Nós mesmos não sabemos de nós mesmos, eu não sei de mim mesmo, e não sabemos o que é que poderíamos ou não fazer nessa vida, agora mesmo, enquanto estamos, modo de dizer, conversando uns com os outros. É por isso que Jesus, né, o exemplo maior, nos convidava a orar, vigiai e orai, não nos esqueçamos disso. Muito elucidativo, muito interessante. Tem uma outra nota do Kardec aqui muito interessante, onde ele escreve: esse caso particular de suicídio, outra coisa, ficou claro também porque que o espírito, o senhor Felicent, não falou do seu próprio modo de morte, né? Do modo com que ele se suicidou. É claro, ele se arrependeu, estava passando por penúrias, ele queria se afastar, queria esquecer, o que é muito natural, você querer esquecer de algo tão terrível que você fez. Bom, segue a nota do Kardec agora. Esse caso particular de suicídio, embora ocorrido em circunstâncias muito vulgares, apresenta-se, contudo, sob uma fase especial. Ele nos mostra um espírito que sucumbiu várias vezes nessa prova, que se renova a cada existência e se renovará enquanto não tiver força para resistir a ela. É a confirmação deste princípio que, quando o objetivo do adiantamento para o qual encarnamos não é atingido, sofremos sem proveito, porque deveremos recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. E é assim, né? Qualquer que seja a situação, por mais difícil que ela seja, precisamos resistir, precisamos vencer. E aqui vem uma explicação e que aula. E que aula Allan Kardec oferece ao espírito senhor Felicent. E olha só, olha o grau de lucidez, de realismo, nada de enganar o espírito, nada de dizer para ele situações fantasiosas, nada de ilustrar, iludir, romantizar as coisas, é ser direto, com inteligência, claro, com cautela, com propósito construtivo, mas sim, nada de enganar o espírito. Olha só as palavras que Allan Kardec dirige ao espírito arrependido, doído, sofrendo, lamentando, muito triste mesmo pelo que fez, lembrando do que fez muitas vezes e sabendo que terá que passar pela mesma prova. Allan Kardec não ilude ele com nada, não. Olha só o que Allan Kardec diz a ele: ao espírito, senhor Felicent, escutai, eu vos peço, o que vou dizer-vos, e consenti meditar as minhas palavras. O que chamais fatalidade não é outra coisa que a vossa própria fraqueza, porque não há fatalidade. De outro modo, o homem não seria responsável pelos seus atos. O homem é sempre livre, e aí está o seu mais belo privilégio. Deus não quis dele fazer uma máquina agindo e obedecendo cegamente. Se essa liberdade torna-o falível, torna-o também perfectível. E não é senão
perfeição que ele chega à felicidade suprema. Só o seu orgulho leva-o a acusar o destino pelas suas infelicidades na terra, ao passo que, o mais frequentemente, não deve atribuí-las senão à sua incúria, à sua própria incúria. Disso tivestes um exemplo evidente na vossa última existência. Tinhais tudo o que era necessário para ser feliz segundo o mundo: espírito, talento, fortuna, consideração merecida. Não tinhais nada de vícios ruinosos, e, ao contrário, qualidades estimáveis. Como a vossa posição se encontrou tão radicalmente comprometida? Unicamente pela vossa imprevidência. Convinde que, se agisseis com mais prudência, se soubesseis vos contentar com a bela parte que já tinhais, em lugar de procurar aumentá-la sem necessidade, não vos arruinaríeis. Não houve, portanto, nenhuma fatalidade, uma vez que podíeis evitar o que ocorreu. Olha só, gente. Que lucidez! Kardec não alisou, como se diz assim, a cabeça dele, não. Mostrou a realidade como deve ser. Mostrou a realidade, mostrando inclusive a realidade do porquê que o motivou a suicidar-se. Ele já tinha tudo que precisava, mas a ganância, né, a cupidez, querendo mais e mais e mais, levou ao descontrole e à loucura. E aí Kardec continua. A vossa prova consistia no encadeamento de circunstâncias que deveriam vos dar, não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente para vós, apesar do vosso espírito e da vossa instrução, não soubestes dominar essas circunstâncias e carregais a pena de vossa fraqueza. Essa prova, assim como o pressentistes, com razão, deverá se renovar ainda. Na vossa próxima existência, sereis alvo de acontecimentos que provocarão de novo o pensamento do suicídio, e assim será até que houverdes triunfado. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus. E aqui, olha só, como Kardec arremata, como Kardec instrui. E esse aqui é o propósito, instruir o espírito para ele aprender, para ele refletir e aurir com isso forças para ele mesmo. Olha como Kardec termina a comunicação. Longe de acusar a sorte, que é a vossa própria obra, admirai a bondade de Deus, que em lugar de vos condenar irremissivelmente, numa primeira falta, vos oferece sem cessar os meios de reparar. Sofrereis, pois, não eternamente, mas tão longo tempo quanto a reparação não ocorrer. De vós depende tomar do estado de espírito resoluções de tal modo enérgicas de expressar a Deus um arrependimento tão sincero, de solicitar com tanta instância o apoio dos bons espíritos, que chegareis na terra couraçado contra todas as tentações. Uma vez obtida essa vitória, caminhareis na rota da felicidade com tanto maior rapidez que, sob outros aspectos, o vosso avanço já é muito grande. É, pois, ainda um passo a transpor. Nisso vos ajudaremos com as nossas preces, mas elas serão impotentes se não a secundardes com os vossos esforços. É ou não é? Ajuda-te que o céu te ajudará. É ou não é? Podemos fazer as preces, podemos concorrer e torcer por ti, mas se você não fizer a sua parte, de nada vai adiantar. E o Espírito compreendeu, porque olha a resposta final do Sr. Felicent. Obrigado, obrigado pelas vossas boas exortações. Delas tenho muita necessidade, porque sou mais infeliz do que queria fazê-lo parecer. Vou aproveitá-las, vos asseguro, e preparar-me para a minha próxima encarnação, na qual, desta vez, farei de modo a não sucumbir. Tarda-me sair do ignóbil meio onde aqui estou relegado. Felicent. Sem palavras, né? Sem palavras. Muito que refletir, muito que refletir. Amemo-nos como Jesus nos amou.
Beijo no coração de todas e todos e até a nossa próxima videoaula. Tchau.